E o assunto de hoje envolve o nosso cotidiano, direito dos estrangeiros, porque a gente costuma ver no nosso dia a dia muitos argentinos, venezuelanos, colombianos e bolivianos aqui na nossa rotina e nos perguntamos várias vezes se eles possuem direitos previdenciários ou mesmo assistenciais. E para a gente responder isso, nós devemos começar pela Constituição Federal, para depois entender cada um viés dos previdenciários, dos assistenciais e mesmo dos segurados especiais. No artigo 5º começa com a seguinte redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí tem muitos, acho que 70 e poucos artigos, 70 e poucos incisos que garantem direitos a eles dois. Veja que é uma equiparação pela Constituição entre brasileiros, natos e naturalizados, e estrangeiros residentes no país, não os não residentes. Para fins previdenciários, então, nós devemos diferenciar os que têm direitos para fins de benefícios previdenciários dos assistenciais e também dos segurados especiais, principalmente dos indígenas, que tem um viés um pouco diferenciado. Partindo aqui para os segurados da Previdência. A primeira coisa que a gente tem que entender é que lá o artigo 11 da Lei de Benefícios prevê assim: brasileiros e não brasileiros que residem no país com direitos a benefícios da Previdência sendo considerados segurados. Veja então que para esses casos ele trabalha para o país, ou melhor, contribui para o regime, trabalhando ou não dentro do país, mas vinculado e sendo residente no país. E esse critério serve para todos. O primeiro critério: situação regular no país. Então, se alguém chega aqui no país de fora como irregular, ele de regra não tem direito. Mas a gente já trata sobre essa hipótese de regularidade para fins de direitos de toda sorte. No caso dos previdenciários, ele tem essa benesse e contribuir para o país como regime geral, e assim soma esse período e pode lá na frente ter seus benefícios, como qualquer outro brasileiro. Isso é uma coisa. O outro padrão, o outro perfil, é para os estrangeiros que trabalharam fora, vincularam-se ao regime de fora e agora trabalham aqui. E aí querem aproveitar o tempo de fora aqui. E para essas hipóteses, existem dois meios de tratativa, que são os acordos bilaterais internacionais e são os acordos multilaterais internacionais. Concretamente, o Brasil hoje possui 16 acordos bilaterais, que é entre ele e um país específico. Por exemplo, a Suíça, que foi o último acordo assinado em 2019. Esses acordos permitem, então, que se use o tempo de um país para outro e eles fazem as devidas compensações ou não. Está dentro do acordo específico de cada um e inclui alguns tipos de benefícios ou todos, mas vai depender então de cada caso concreto. E os acordos multilaterais, que nós temos dois no país, que são o Mercosul e o Ibero-Americano. Esses dois incluem vários países, por isso se chamam multilaterais. E permitem sim que, por exemplo, um argentino que trabalha na Argentina venha para cá e some o seu período aqui com o período trabalhado no Brasil. Esse processo se chama totalização. É por isso que a gente pode entender que o previdenciário ele nunca é isolado, ele é envolvido com várias outras nuances e nesse caso específico ele envolve esses direitos dos imigrantes. Falando em imigrantes, a Lei 13.445 ela prevê sim a lei de migração, a hipótese dos imigrantes e imigrantes do país. Mas no país os estrangeiros podem entrar de várias formas, não só como imigrantes, como também como apátridas, como visitantes e também como refugiados, e até mesmo os fronteiriços que chamam. E nesse caso, a gente vai já falar no final o que acontece para que eles sejam considerados regulares no país. Vou passar para o LOAS. No LOAS, o benefício assistencial, o Supremo bateu o martelo no tema 173 e entendeu que o LOAS é possível sim ser aplicado a estrangeiros desde que regulares no país. Então ele precisa estar residente no país e em situação regular. E na prática, como é que resolve isso? Vou passar então, antes de falar de como se resolve isso, para o terceiro situação, que é do índio fronteiriço
foi até uma oportunidade que eu também me manifestei num parecer sobre isso, os índios fronteiriços segurados especiais. Até que ponto o INSS pode aceitar ou rejeitar aqueles benefícios feitos, aqueles pedidos feitos por índios fronteiriços de outra nacionalidade. Por exemplo, na Venezuela, que era o caso que estava sendo analisado, em que ele transitava entre o Brasil e a Venezuela livremente, na sua terra indígena. E a manifestação foi do seguinte ponto: para os índios é preciso se ter uma declaração feita pela FUNAI, atestando o exercício daquela atividade. E daí o INSS analisa o requerimento. Então são duas fases. O problema é que o índio não pode atestar fatos ocorridos fora do seu país, porque não é de sua alçada. Então, se o estrangeiro, o índio, morou na Venezuela e lá ele trabalhou, a FUNAI aqui não pode atestar o trabalho lá. Mas se ele morava aqui e efetivamente foi atestado pela FUNAI que ele trabalhava em terrenos aqui, aí sim o INSS deve acatar. Veja então que há, nesse caso concreto, a necessidade de que o índio tenha uma produtividade dentro do país, que essa foi a intenção do próprio legislador e do Supremo, decidiu o termo 73. Não vamos ser injustos com quem contribui com o país. Tá? E voltando aí para o LOAS e para o Previdenciário, para se entender como é que se fica legal sobre isso, ou melhor, como é que um estrangeiro é considerado residente legalizado aqui, enfim, existe uma lei, a 9474, que é a lei dos refugiados. E ela, no artigo 21, ela prevê uma hipótese de residência provisória, que basta uma declaração do imigrante mesmo, ou melhor, do estrangeiro, não é imigrante, porque o imigrante é o legal, é o estrangeiro, mesmo que entre irregular no país, ele pode alegar que ele é refugiado e o país tem que acolhê-lo e dar essa condição para ele. Isso é feito um processo da Polícia Federal e lá ele recebe logo essa declaração. Então, para essa hipótese, ele já fica considerado regular e aí pode ter direito aos benefícios, inclusive o benefício assistencial, se cumprir os outros requisitos da Lei 8742. Então veja que no país, na prática, é possível sim o estrangeiro ter direito a esses benefícios, tá bom? Pega essa dica, passa adiante, um forte abraço. Valeu!